Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Continuando o nosso Clube do Livro e falando sobre este livro aqui do Bertrand Russell, A Conquista da Felicidade. Hoje vai ser um vídeo mais curtinho porque nós só vamos fazer um capítulo, tá? Nós vamos falar sobre a competição. Tema competição, que é um tema muito explorado hoje em dia em mídia, por coaching, em propagandas, em mídia publicitária, em coisas para fazer você vencer na vida, né? Esse tema é muito explorado. Mas não se fala muito sobre os desdobramentos que a competição gera, as consequências, principalmente quando a gente instiga uma competição exacerbada, não é? Até porque a gente vive num mundo competitivo. Eu acredito que hoje em dia a gente vive num mundo muito mais competitivo do que a época do Bertrand Russell. E vejam que ele já estava falando que, já que estamos estudando as causas da infelicidade para Bertrand Russell, uma das causas, ele está colocando aqui como terceira causa, a competição, tá? E o panorama que ele nos dá neste capítulo é de que o sucesso de uma pessoa medido apenas em dinheiro gera vários problemas e que um desses problemas é um grande vazio existencial. Qualquer similaridade com os dias de hoje não é mera coincidência, né? Até porque a nossa sociedade é fruto, muito do que nós somos hoje, é fruto do que aconteceu nessa década ali do Rousseau, né? Ali em 1930. Lembrando que esse livro foi escrito em 1930 e o Russell morou nos Estados Unidos. E em 1930 é a época do sonho americano, da introdução do conceito de sociedade de consumo, né? Onde o americano de sucesso é aquele que consegue adquirir bens. Foi ali que a gente começou a ver muito do conceito que a gente chama American Way of Life e que a gente chama do tal de o sonho americano, que você vê em filmes e muita gente aborda esse conceito, né? Então, o que esse conceito abordava e que impera hoje em dia, né? Era propagado que você podia adquirir qualidade de vida através somente do seu trabalho e da sua determinação, né? Sem contar que estávamos em um período entre guerras. Então, a mídia americana, ela fazia um esforço tremendo para mostrar as vantagens do capitalismo em relação ao socialismo, que era a guerra de qual modelo econômico, social, cultural ia imperar. Lembra que eu falei sobre isso, né? Então, olha como isso impacta no nosso modo mental de viver na sociedade aí, na nossa cultura, né? Então, imperava o entendimento de que ser uma pessoa de sucesso consistia em ter êxito profissional e não necessariamente por formar bons filhos, bons valores e ser útil para a sociedade. Não quero dizer aqui que isso era excludente. O que eu estou querendo colocar é que o que era muito exacerbado pela mídia, pela cultura, era que o êxito financeiro e profissional prevalecia sobre as outras áreas da vida, tá? Eu trouxe aqui, inclusive, para mostrar duas propagandas que eu falei estava no período de guerras, né? Para mostrar como é que era, e você vai ver muitas, aquela do cigarro do Marlboro do cavaleiro andando do cavalo, né, do cigarro lá, que era na vibe, muita propaganda de carro, né, porque o veículo ali, o carro foi depois de 1910, né? Então, muita propaganda de carro também, que era essa propaganda do capitalismo que você era feliz consumindo. Então, duas propagandas bem famosas aqui do governo americano era essa The World Highest Standard of Living, né? Melhor qualidade de vida, e não tem nenhum lugar como a América, né? Então tá ali, eu trouxe a colorida em preto e branco. Então as pessoas ali enfileiradas indo para os Estados Unidos porque era o melhor padrão de vida do mundo e é considerado por muitos aí a controvérsia. Eu sou uma das, até porque tive a oportunidade de conhecer a Europa, que não considero esse sonho americano tão lindo, maravilhoso e como um sonho assim, né? Mas isso é discussão para outro momento, ok? Então, o Rousseau, ele vai nesse capítulo falar sobre essa competição. Então, ele pega aqui, ele diz para nós o seguinte, que a raiz dessa competição, cadê o meu capítulo aqui? Cadê? Aqui.
Ele fala o seguinte: a raiz do problema se acha na excessiva importância que é dada ao êxito competitivo como principal fonte de felicidade. A origem deste problema é a filosofia de vida predominante nos círculos comerciais, que a gente está falando desse modelo econômico, sociedade de consumo, né? Então, o Bertrand, ele pega como exemplo aqui, porque era uma figura que estava sendo muito propagada na época, o homem de negócio americano, o executivo, né, daquela época. E a gente continua tendo essa figura até hoje, né? E eu garanto para vocês que neste capítulo vai parecer que ele está falando de um homem atual. Lembrando que esse livro tem mais de 90 anos, né? Acho que 92 anos, beleza? Então, o Bertrand ele nos fala que se nós perguntarmos a um executivo o que impede de aproveitar a vida, muito provavelmente esse executivo vai dizer que é a luta pela vida. E nesse aspecto, o Russell ele fala que essa resposta é equivocada, porque a luta pela vida invoca sobrevivência. Se você está lutando pela tua vida, é porque você está lutando para sobreviver. E que ele fala que não é o caso de um executivo, já que essa luta pela vida, na verdade, é uma luta para ter êxito, para ter sucesso, ser alguém que venceu a competição acima dos outros, que é melhor no que faz e que é reconhecido por isso, né? Então, o Bertrand, ele coloca assim, a luta, vamos ver onde é que eu anotei aqui, assim quando falamos aqui. Assim, quando falamos de luta pela vida, queremos, na verdade, dizer luta pelo êxito. O que as pessoas temem quando se lançam à luta não é não poder conseguir um café da manhã no dia seguinte, que seria a luta pela sobrevivência, mas sim não conseguir eclipsar os seus vizinhos, ou seja, que as pessoas querem mostrar o que tem, ser mais do que os outros. Sabe aquele negócio da grama do vizinho é mais verde? Né? Por aí. Então, o Bertrand ele fala para nós que a pessoa que está imersa neste tipo de competição, ela quer ser o melhor. E querendo ser o melhor somente no êxito profissional e querendo ter dinheiro mais, porque há de convir, né, pessoal? A gente falou antes, vamos e venhamos. Antes nós falamos sobre as causas da infelicidade no capítulo 1 e 2 e o Bertrand colocou e falou que dinheiro não traz felicidade, né? Porém, se você está imerso nisso achando que traz e você está nessa competição com os outros para ser melhor e para vencer e para mostrar que você pode ser o tal, né? O Bertrand fala que você com isso perde a vida cotidiana. Perde o que acontece na rotina. Ele falando desse executivo, no caso, uma mulher executiva também, porque a gente sabe que a carga da mulher é dobrada, né? Então, perde o que acontece da rotina, não vê os filhos crescerem, né? Pois chega cansado, daí não desfruta da vida familiar, né? Então, ele fala que esse executivo costuma dizer que investir tempo em livros e música é uma tolice. Apenas coisas de intelectuais, né? Até porque a gente sabe que antigamente, ali no século XVII e XVIII, fazia parte da formação das pessoas, né? Claro que da classe mais abastada, mas gente não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha celular, então o pessoal investia muito seu tempo em coisas que elevavam o espírito e a consciência, livros, música, pintura, desenho. Não é à toa que se você pegar as pinturas clássicas, você vai ver muitas pinturas de damas, né, de madames, de senhores, cavaleiros, lendo, escrevendo, compondo música, praticando piano. Você vai achar muita pintura de mulheres e homens praticando piano, né? Então ele fala que daí o executivo, as pessoas que estão imersas nessa corrida dos ratos, começam a achar que você elevar a sua consciência, o seu intelecto, né? Você também praticar outras áreas que são importantes para você ter um crescimento, começa a achar que é tolice. Ler livro, desfrutar de uma música clássica, até porque se as pessoas não entendem o que é uma música clássica, isso também não na nossa sociedade hoje em dia não é feito um estímulo a isso, como é que as pessoas vão gostar de música clássica, né? Como é que as pessoas vão gostar de apreciar uma obra, uma pintura, se isso também não faz parte da formação do indivíduo? Né? Então é isso que ele fala. Então a pessoa fica ali trabalhando, chega em casa muito cansada e não quer saber de mais nada, né? Aí o Bertrand, mais adiante, ele coloca para nós o seguinte. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Ele colocou aqui, ó.
que a religião e a glória do homem de negócios exigem que ele ganhe muito dinheiro. Portanto, assim como a viúva hindu sofre o tormento de boa vontade, para ser feliz, o homem de negócios norte-americano precisaria antes mudar de religião. Ou seja, ele está falando que essa sociedade, esse modelo mental da sociedade que impera teria que ser alterado, né? Porque, enquanto desejar o êxito e estiver sinceramente convencido de que o dever de um homem é persegui-lo e que aquele que não faz é um pobre diabo, sua vida continuará tremendamente concentrada, com ansiedade demais para que ele possa ser feliz, né? Então, duras críticas aqui que o Bertrand faz ao sistema econômico, sendo que ele falou que ele não falaria sobre isso, mas ele dá uma tapa com luva de pelica aqui, né? Então, o que ele está colocando aqui, né? Ele comenta que quem quer focar somente, né, nessa parte de foco profissional, e é a nossa formação, eu já falei, ela é tecnicista, né? Ela não é tão humanística, né? Tem como contrapartida um ganho que é ser um pobre diabo, porque vai ganhar muita ansiedade, vai ter um impeditivo, não vai conseguir alcançar a felicidade. E o Bertrand, ele fala que quanto a ele fala o seguinte: quanto a mim, gostaria que o dinheiro me desse apenas tempo livre e segurança. Mas o que um homem moderno típico quer é mais dinheiro com vistas à ostentação. Com todo respeito ao Facebook e Instagram, mas o que a gente vê nas redes sociais é isso, né? Momentos de ostentação. Eu não vejo ninguém postando. Isso é uma crítica a mim mesma também, tá? Mas eu não vejo ninguém postando momentos de dificuldade, muita reflexão com pouca profundidade, né? E um dos objetivos de fazer o Clube do Livro foi de me policiar e tentar mudar esse modelo mental e, e também me atentar a isso, e também é o alerta aqui desse capítulo e o alerta que eu faço a nós, que a gente tem que tomar cuidado com esse modo American Way of Life que visa somente a ostentação, porque isso não vai nos levar para um lugar muito frutífero para buscar felicidade. Deixa eu tomar só um golinho d'água. E o Bertrand, ele fala que ele quer dinheiro para ter tempo livre, né? E mais para frente ele vai falar porque ele quer ter tempo livre, né? Para ter uma vida satisfatória, né? E ter segurança. Quem não quer? E eu acho que é isso também, que ele deixa bem claro aqui que o dinheiro é importante. A gente sabe, não está falando que não vamos pregar a pobreza aqui, né? Não vamos ser também hipócritas, né? O dinheiro é importante, mas ele não pode ser o objetivo final de uma vida, né? Que você tendo o suficiente para atender as suas necessidades básicas, o seu foco de sucesso deveria ser outro, né? E é uma coisa que eu tento me policiar muito também, né? Que nem as pessoas falam, eu tô com carro, já tô com carro, tem gente que troca carro todo ano, tudo bem, cada um com seu pensamento. Eu já acho que é um desperdício de dinheiro, porque carro ele só desvaloriza, não valoriza, né? Então, para mim, o carro, quando estiver cumprindo a função que é levar do ponto A e B, tá tudo certo, né? Então, mudar um pouquinho esse foco, né, que faz a gente consumir, né? Mais além, e eu estou colocando isso porque mais além do livro, o Bertrand ele fala de como somos refém desse pensamento, né? Devido à forma como uma pessoa de sucesso é vista pela sociedade, porque além da gente, como a gente cresce e é modelado nesse formato de sonho americano, as pessoas também são vistas, as pessoas te medem por uma mesma régua, no qual você só tem sucesso se você tem um carro bom, uma casa boa, um tanto de dinheiro. Aquela é uma pessoa de sucesso, mas daí vai ver lá dentro a família, os filhos, os valores que ela prega, como é que ela conquistou isso, né? Essas coisas ficam meio subjetivas assim. Aí o Bertrand, ele coloca aqui para nós sobre isso, como a sociedade vê, né? Ele fala: um homem que ganha muito é considerado inteligente, o que ganha pouco não é. E ninguém gosta de ser considerado burro, né? E eu acho que isso aqui é uma coisa bem importante que ele fala, porque quando uma pessoa ganha muito dinheiro, considerada inteligente, e a que ganha pouco é considerada uma pessoa sem valor,
que tipo de pensamento de sociedade que a gente está criando, né? Quando você valoriza apenas o dinheiro, como é que fica a dignidade das outras profissões que não são tão bem remuneradas? Né? Agora até que vou citar algumas, mas poderia ser muitas outras, né? Profissões como professor, gari, garçom, que são muito mal remuneradas, mas têm um papel fundamental na sociedade, né? Se não tiver professor, não tem formação dos nossos pequenos, né? Se não tiver gari, quem já teve a oportunidade de passar por uma enchente, como onde eu moro, passei, ou por alguma catástrofe, tá? Ou greve desse setor mesmo, e ficou sem coleta de lixo, a cidade vira um lugar insalubre, né? E como é que fica a dignidade? Essas pessoas não têm sucesso porque elas são garis? Né? Teve até muito tempo atrás, agora me veio na cabeça com um apresentador bem famoso aí, não me lembro de qual emissora, Band, não sei o que, desejando Feliz Natal, e ele, vocês podem procurar, e ele desdenhou porque eram garis dando Feliz Natal, desdenhando a pessoa, nossa, gari dando Feliz Natal, devia estar triste porque ele é um gari, olha só, então você mede a régua da felicidade pelo tanto que a pessoa é e pela profissão que ela tem, né? Então quer dizer que essas pessoas elas não têm sucesso na vida delas porque elas têm um salário mínimo, né? Então o que o Bertrand está querendo fazer a gente enxergar é que a forma como vemos um sucesso vinculado apenas a dinheiro gera muitas problemáticas, né? Até porque ao buscar o ter ao invés do ser, criamos uma mentalidade superficial, onde não tem o foco como crescimento da pessoa, né? E não há espaço para a construção de uma genuína felicidade em um modo de vida superficial. Isso Bertrand, ele acreditava nisso, ele deixa muito claro isso nesse capítulo e é uma coisa que eu compartilho, você pode discordar, mas é uma coisa que eu compartilho com ele também. Uma vida baseada em superficialidade não se sustenta. E é por isso que a gente vê hoje em dia tantas pessoas com um vazio existencial procurando justamente aquilo que ele falou nos capítulos anteriores, né? Uma forma de preencher esse vazio, os problemas que elas têm ali, fazer um entorpecimento, né? Através de prazeres, né? Que ele falou, ficam buscando prazeres, né? Então, o Bertrand ele coloca aqui para nós sobre essa competição desvairada. Ele fala aqui, e aqui ele fala das crianças norte-americanas, mas eu vou incluir qualquer sociedade que se baseia no mundo capitalista, no modelo capitalista, perdão, e principalmente a brasileira, porque apesar de nós termos sido colonizados predominantemente por europeus, o nosso modelo econômico social é muito próximo dos americanos, muito mais do que o europeu, né? Até porque a nossa Constituição, europeu impera parlamento, a gente já não é, né? Não tem um modelo político de parlamentarismo, é presidencialismo. Então, por tudo isso. Então, ele coloca aqui norte-americanas e eu vou incluir as brasileiras, tá? Desde muito cedo, as crianças norte-americanas, em inclusão e brasileira, são convencidas de que isso apenas é o que importa e não querem perder tempo com formas de educação desprovidas de valor pecuniário, formas de educação desprovidas de, né, dinheiro. Em outros tempos, a educação era em grande parte concebida como uma formação da capacidade de gozo, né? No século XVIII, uma das características do cavaleiro consistia em entender e desfrutar a literatura, a pintura e a música, né? Então ele fala que hoje em dia o homem rico de nosso tempo tende a ser um tipo diferente, nunca lê e se resolve abrir uma galeria de pintura com o objetivo de ficar famoso. Delega o trabalho de escolher algum especialista e o prazer que retira deles não é de apreciar os quadros, mas sim de ostentar e impedir que outros ricos o tenham. Bertrand, sendo um conde, acredito que sabe, fala com conhecimento de causa, e aqui ele diz que eu já comentei sobre o formato da educação. Se discute muito no Brasil o formato da educação, a forma como nós estamos formando as nossas crianças. Se você pega, eu vejo que quando eu fui colocar o meu filho no ensino infantil, a gente procurou um colégio que formasse principalmente o cidadão, a formar ele com uma forma filosófica de ver a vida, questionamentos, uma forma mais humana, e foi muito difícil, tá? Foi muito difícil achar um colégio com esse formato, e a gente tinha achado um colégio, vou fazer um parênteses aqui, e esse colégio foi comprado por um grande grupo.
E esse grande grupo, gente, o meu filho, quando isso aconteceu, tinha 2 anos e meio. Agora ele fez 4, tá? Então, isso que eu tô contando, ele tinha 2 anos e meio. E esse colégio chegou com apostilas. Tudo bem chegar com apostilas, mas já tinha um modelo na onde visava essa competição e que a criança já tinha que fazer tarefa, que já tinha um outro objetivo, e a parte filosófica e formação dele como ser humano era subjetivo. Quando que até os 7 anos isso deveria ser o principal, que é quando a criança está formando valores, está formando cooperação em grupo, e não uma apostila que o colégio tinha que seguir com um monte de tarefa, um monte de meta e que ganhava nota em relação aos outros amiguinhos, que era isso que estava sendo gerado. Então, um grupo grande comprou esse colégio que tinha uma filosofia bacana, alterou tudo, falou que não ia alterar, mas alterou. Eu fiquei desesperada, né? Ainda bem que a gente achou um outro colégio que até então tem uma filosofia, né, que é a Celestine Freinet, muito legal e tá dando tudo certo, que é outra filosofia, contato da natureza, esse foco, né, para ter essa capacidade de gozo da literatura, dos livros, da música, da pintura, porque é isso que a gente precisa formar, né? Essa formação, aprender a gozar do seu tempo, a curtir, né, a natureza, a criar cooperação, né? Porque senão que tipo de se a gente coloca uma competição desde pequenininho, gente, 2 anos e meio, que tipo de adulto a gente vai gerar lá no futuro, né? Então não é à toa que quando a gente critica e fala que a educação está muito tecnicista, né? Isso vem lá desde pequenininho. É complicado. E depois, quando a pessoa fica adulta, a gente quer exigir valores, compaixão, fraternidade. A gente critica que a internet está de um jeito, está de outro, mas isso está sendo formado desde pequeno, né? Então, como é que a gente vai quer que a pessoa seja algo diferente, sendo que ela foi ensinada a ser dessa forma? Fica um pouco complicado também, né? Então, essa é a crítica que o Bertrand faz e eu junto a minha voz aqui nessa crítica, tá? Nesse modelo de vida competitivo que é imposto para nós, sem a gente parar um pouco e refletir sobre esse modelo, tá? Aí ele coloca aqui: a insistência na competição na vida moderna pode ser relacionada com uma decadência geral dos processos civilizados, como foi com certeza o caso de Roma depois da época de Augusto. Homens e mulheres parecem incapazes de desfrutar os maiores prazeres do intelecto. Até hoje em dia a gente vê, e ele coloca aqui, que hoje em dia parece que o cool é a pessoa se manter ocupada, né? O high da vida é a pessoa ocupada, quer dizer que ela é uma pessoa de sucesso, quer dizer que ela é uma pessoa assim que tá subindo na vida. Sendo que às vezes você praticar o ócio, desfrutar do ócio e elevar também, né, livros, cultura e música vai trazer valores, vai incutir valores em você que vai ajudar, que é o que a gente fala tanto que a sociedade está precisando, pessoas fraternas, pessoas com compaixão, pessoas que cooperem, né? Mas isso você vai gerar como? Não é através trabalhando 12 horas por dia num sistema de competição onde você tem que ser o melhor de todos, né? Não estou falando que toda competição não é sadia, até porque eu sou atleta também, né? Mas essa competição exacerbada, sem objetivos, deixando em detrimento do ser, a gente tem que ter muito cuidado. Tanto que ele fala aqui, me lembrou de uma outra máxima, né? Ele fala que a competição da vida moderna pode ser relacionada com uma decadência geral dos processos civilizatórios. Eu acho interessante porque quando Darwin falou da teoria da evolução, ele não necessariamente falou que a evolução era uma coisa boa. Ele falou que é um processo que ele identificou que acontece. Mas agora eu vou fazer um parênteses sobre isso, como a gente fala que a gente está numa sociedade mais civilizada e por isso estamos melhores. Vou fazer uma crítica um pouco pesada, mas fazendo um paralelo com o que Darwin falou. Ele falou que evoluía, mas não necessariamente que isso era uma coisa boa. Poderia ser uma coisa ruim, porque quando a gente fala também, vou fazer aqui um paralelo, diagnóstico de câncer. As pessoas falam que, os médicos falam que o câncer evoluiu. E se o câncer evoluiu no paciente é uma coisa boa? Não é uma coisa boa, né? Então, Darwin também depois tem muitas coisas a respeito disso, vocês podem ler. Ele não necessariamente afirmou que pelo fato de sermos evoluídos, geneticamente, estruturalmente, no DNA, falando que isso também era uma coisa boa, né? Porque outra parte nossa aí não acompanhou, né? A parte interna, né? Então, fazendo esse parênteses meu aqui, tá? Bertrand não fala isso no livro, essa parte sou eu que estou incluindo, tá?
Então, ele coloca que o conhecimento da boa literatura universal entre as pessoas educadas há 50 ou 100 anos atrás acha-se agora confinado a uns poucos professores. É o que a gente está fazendo aqui, né? Muitas pessoas acham que esse tipo de literatura, ou quando a gente fala sobre filosofia estoica, ou quando a gente fala sobre grandes livros clássicos, que eu pretendo fazer também no Clube do Livro Futuro, que é inacessível. Mas não é inacessível. Isso parte de um pressuposto de você ter o hábito da leitura, em curtir isso, né? E depois ele coloca aqui: o problema decorre da filosofia de vida que todos receberam, segundo o qual esta é uma luta, uma competição em que só o vencedor merece respeito, né? Ou seja, você tem um executivo de uma grande empresa, então só aquele executivo de sucesso tem vaga só para o gerente. Então só o gerente é um cara de sucesso e o resto da equipe não merece também respeito e dignidade, é que ele está reforçando aquilo que a gente já falou anteriormente, né? E o Russell, ele fecha com uma parte que eu achei bem interessante, maiorzinha, então eu vou ler tudo aqui, porque eu já falei bastante das minhas percepções desse capítulo, gostei desse capítulo, né? Então, gostei de todos, mas esse capítulo é praticamente tocante à minha pessoa. E ele coloca o seguinte: a competição considera o fato mais importante da vida. Ai, desculpa, vamos de novo. A competição, considerada o fato mais importante da vida, é demasiadamente triste, demasiadamente dura, e muito mais uma questão de músculos tensos e vontade firme para servir como base da vida durante uma ou no máximo 2 gerações. Depois disso, provocará forçosamente o esgotamento nervoso, os vários fenômenos de fuga, uma busca por prazeres tão ansiosas e difícil quanto um trabalho, porque acaba tornando impossível o relaxamento e, por fim, o desaparecimento da estirpe por esterilidade. Não foi apenas o trabalho que ficou envenenado pela filosofia da competição, mas também o ócio. As pessoas têm evitado com horror o ócio tranquilo e restaurador dos nervos. Acho necessário uma contínua aceleração, cujo desfecho natural serão as drogas e o colapso. O remédio consiste em reconhecer, então ele dá essa realidade dura na nossa cara e depois ele fala: o remédio consiste em reconhecer a importância do gozo saudável e serena de uma vida equilibrada, né? Então ele coloca aqui, remetendo aos capítulos 1 e 2, falando que as pessoas não sabem nem ficarem no ócio criativo, que as pessoas falam, desfrutando, né, da cultura, da arte. O que acontece? A pessoa está cansada, faz o quê? Liga o Netflix, fica na internet, no Instagram, não fica desfrutando desses prazeres que elevam a consciência, né? Livros, música, arte, né? Então, o Bertrand, ele é bem crítico do sistema e coloca aqui que realmente você não saber ficar consigo mesmo, até porque as pessoas daí têm que lidar com os problemas de sua alma, e daí por isso que se entorpecem, muito se entorpece, que ele falou no capítulo 1 e 2 sobre isso, né? Então ele fala, as pessoas não sabendo lidar com isso, acabam sobrecarregadas e tendo um colapso, e indo para muitos vícios, né? Que ele cita aqui drogas e outros tantos, tá bom? Então aqui fica o remédio dele, né? E reconhecer a importância do equilíbrio, né? De uma forma saudável e cuidar com o excesso de competição e a forma como estamos, vou ser repetitiva, formando as nossas crianças. O filósofo estoico diz, me perdoe porque agora é tanta coisa na minha cabeça que eu não me recordo. Quem citou, deixa eu procurar aqui para não ficar feio para mim. Mas ele fala: educai as crianças para não punir os adultos, né? Educai as crianças à internet. Pelo menos estou usando para uma coisa boa, né? Não punir os adultos. Quem falou essa frase? Alguém sabe aí? Essa frase foi falada por Pitágoras, né? Então, deixo aqui vocês com esses pensamentos e até o próximo vídeo. Obrigada por quem está acompanhando até aqui. Até a próxima.